Querido pastor Pedroso, prezada pastora Sandra, meus queridos irmãos. Esta lição, que é da lavra e escorreita pena do ilustre pastor Elton, é bem própria para os dias atuais, que antecedem a maior festa da cristandade. Seu título: Motivos para um Natal pleno de alegria. O texto áureo está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13, que leio. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, à guisa de introdução desta magnífica lição, vale recordar algumas informações da história geral. Por exemplo, o Império Romano, localizado na Península Itálica por volta do ano 27 a.C., se expandiu e conquistou vários países em vários continentes, e a Judéia foi uma delas. A esperança messiânica aguçava cada vez mais o povo judeu, que não suportava ser dominado por pagãos. E, lamentavelmente, tudo estava sob o domínio do Império Romano, também pagão. Nesse ápice da história, a profecia de Isaías se cumpre. Jesus nasceu. Houve um verdadeiro rebuliço no governo romano, então vigente na Judéia. Um decreto extemporaneamente foi baixado por Júlio César, imperador de Roma, que dizia: todos os judeus teriam que se recensear. É que as autoridades do Império Romano naquela localidade queriam saber quantos eram os judeus, idade, sexo, profissão, credo religioso, local de residência, etc. O rei Herodes estava com receio de perder o trono. Havia uma expectativa muito grande sobre o nascimento do Messias. Sábios do Oriente vieram de terras distantes para o adorar. Onde está o menino? Qual é o endereço? A preocupação do rei Herodes. Agora era ele, Herodes, quem perguntava: onde está o menino? Quando soube que os magos tinham chegado para adorar Jesus, chamou-os para perguntar-lhes mais sobre este acontecimento. A pressão era cada vez maior, até que Herodes não aguentou e decretou a morte de todos os meninos primogênitos. Maria e José foram avisados pelo anjo do Senhor sobre o perigo e fugiram para o Egito. Nós não temos uma informação histórica e correta do ano em que Jesus nasceu. Seguimos o testemunho conforme narrado pelas Sagradas Escrituras, mas na verdade o importante não é a cronologia, e sim o fato. Jesus nasceu. E nasceu para cumprir as Escrituras, conforme primeiro registro em Gênesis capítulo 3, versículo 15, após a queda, a providência de Deus para restaurar e salvar o homem. Todos os acontecimentos posteriores giraram em torno dessa promessa do Criador. A profecia tornou-se mais acentuada através dos profetas. Dentre eles, destacamos Isaías. O Natal é celebrado de várias maneiras: como um feriado religioso, sem nenhuma base espiritual, ou uma outra data qualquer, também sem nenhum sentido espiritual, talvez mais de oportunidade comercial. Cumprimento de um rito religioso com muita bebida, com muita comida.
Entretanto, analisemos 3 boas razões para a celebração do Natal. Primeiro, Jesus deixa da prerrogativa divinal e se torna homem, porém, homem servo, conhecedor da missão de salvar a humanidade. Por isso ele era chamado de o Immanuel, o Deus conosco, visível, palpável, cumprimento da promessa do já citado versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. O acontecimento relativo ao nascimento de Jesus foi tão importante para o mundo que até o próprio calendário refere-se ao tempo em anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. Tudo quanto o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e no capítulo 9, versículo 6, assim como em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, profetizaram, se cumpriu com o nascimento e na vida de Jesus. Segundo, Jesus não veio para exibir o seu grande poder e a sua deidade. Lá na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 5, temos o verdadeiro motivo que agora cito. Vocês sabem que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A verdade é que somos mal agradecidos. Não reconhecemos esse tão grandioso dom da salvação em Jesus. Por isso ele passa a ser considerado como um dos mais ilustres religiosos daqueles tempos. Lê do engano. Volto a insistir com base na Bíblia. Jesus é o Immanuel, o Deus conosco, reconciliando o mundo com o Senhor Deus, reconciliando particularmente o homem com Deus. Diante de tantas atrações mundanas e sofismas aparentemente teológicos, o homem endurece seu coração e visão e não vê a oportunidade de salvação da sua alma na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fato lamentável. Terceiro, Deus não é um enigma, isto é, pessoa difícil de conhecer. Na situação de opressão em que os judeus viviam, sob o domínio do Império Romano, o povo queria alguém que liderasse um movimento para resgatar essa nação, tornando-a livre novamente. Só que não perceberam o que Jesus ensinou e o apóstolo Paulo repetiu. O reino de Deus não consiste somente em comida nem bebida, mas viver a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Ainda, no Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7, Jesus afirma como deve ser a constituição do reino. Nicodemos, que a tudo ouvia e que, porque estava presente, ficou preocupado por não entender a explicação de Jesus e o questionou. Na verdade, tudo gira em torno da nossa alma, sede das nossas emoções, inteligência, aparentemente insondável, aparentemente mesmo, mas cuja alma pode ser conhecida pela manifestação de seu entendimento e decisão. Por isso que Jesus disse a Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento, ou metanoia no grego, que significa ir além do status da nossa mente, mudança, alteração. Jesus, pois, propõe uma mudança completa no ser humano de dentro para fora. Assim como Jesus veio e habitou entre nós, assim também Jesus voltará visivelmente e então nós, os salvos,
porque cremos nele e o aceitamos, iremos viver por toda a eternidade com ele. Meus queridos, não somente pense nisto, mas creia nisto e aceite este fato de que Jesus é o Salvador. É a razão do nosso Natal. Depois, testemunho como este Natal foi comemorado de maneira diferente na sua casa e na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém.